É, muito bem você colocou, doutor, até porque a Marcele, se isso realmente for verdade, né, essa situação em termos dele nutrir esse amor e tal, nada mais interessante que ele passasse esse dia com ela, né, um dia significativo, né, a gente vê a sociedade inteira, né, comemorando de certa forma, então tem essa particularidade. Porém, quando ele comete esse crime, né, ele leva o corpo para uma outra residência que também seria dele, na qual ele deixa, né, o corpo da Marcele à mercê de cães que estariam lá e que supostamente estariam privados, né, de alimentação, para a qual a gente pode imaginar estariam ali para dilacerar o corpo dela para que pudesse sumir com esse corpo, né, e talvez ele apagar algumas evidências do que ele teria cometido. Doutora Alessandra, queria que você explicasse um pouco como que os cães, né, reagiriam, né, ao ver um corpo inanimado ali, né, uma pessoa que tinha recém-falecido. Procede mesmo essa ideia, possível ideia, vamos colocar assim, do Shaw em sumir com os vestígios do corpo da Marcele por meio dos cães famintos? Olha, João, primeiro, obrigada pelo convite, é Imagina. sempre um prazer estar aqui. Mas considerando essa situação, né, de ter supostamente, né, oferecido esse corpo para os cães, o que a gente vê é que os cães, num estado de fome, de privação de alimento, eles até podem atacar partes desse corpo, mas o cão, ele não vai comer o corpo inteiro de modo a não deixar vestígios. Né, os cães, eles não têm esse comportamento. Dificilmente o cão ele vai se alimentar de um cadáver humano. São poucos os animais necrófagos que fariam isso, né? Talvez urubus, talvez animais que são necrófagos propriamente dentro da cadeia alimentar, sim, mas os cães seria muito difícil isso acontecer. Pode acontecer desses animais, por estarem num estado de privação de alimento, comerem partes desse corpo? Pode. Pode sim. Inclusive, em locais de crime, quando o corpo está exposto, às vezes a gente vê esse corpo faltando pedaços que foram digeridos por animais maiores, vamos dizer assim. Só que não existe a hipótese de sumir completamente com esse corpo. Uhum. Os animais, ainda que esteja numa área de mata que tem essa fauna necrófaga, ele não vai sumir 100% com esse corpo. Então a gente tem arcada dentária, arcos costais, área da cintura pélvica, crânio, isso vai ficar. Né? Então, usar os cães como forma de eliminar completamente uma pessoa é inverossímil. Isso Uhum. não acontece. Pensando no local em que ela foi deixada, que era um local de obra, eu posso imaginar algumas outras hipóteses para assumir com esse corpo. Né? Eu imagino que pode ser que ele pretendesse concretá-la no chão. Não seria a primeira vez que a gente vê isso. Né? Uhum. Infelizmente não é tão raro, Sim. né, dos assassinos usarem um local de obra para concretar esses cadáveres e dessa forma sumir com essa pessoa. Uhum. Não seria a primeira vez. E também não é a primeira vez que a gente vê mulheres sendo mortas em datas especiais, aniversário, Dia dos Namorados. Dia dos Namorados chama principalmente a atenção quando elas rejeitam as investidas amorosas de um homem. Uhum. Não é? Se fala que é crime passional, que é por amor, mas a gente vê na realidade que o que motiva isso não é o amor, é o ódio. É o inconformismo de ter sido rejeitado. Uhum. Sim. Ele não aceita isso. Ora, se não me aceita, então eu objetifico aquela pessoa e, portanto, eu posso destruí-la. Uhum. Então, é esse o mecanismo, né, que infelizmente a gente vê e parece que a gente está vendo cada vez mais. Uhum. Pelo menos é a sensação que eu tenho, né, que a tolerância à frustração está cada vez mais baixa, a reação agressiva, a reação violenta diante do não, diante do limite, está cada vez mais exacerbada. Uhum. E com isso a gente vê pessoas matando a troco de nada, principalmente mulheres, quando rejeitam homens. Pois é. Ainda falando um pouquinho sobre essa situação, eu queria que você relatasse, né, contasse um pouquinho pra gente, porque quando ele foi apreendido aqui em São Paulo, a gente vai até tratar um pouco sobre isso, né? Ele saiu do Rio de Janeiro para São Paulo logo após o cometimento desse crime. Ele falou que não se lembraria de nada porque teria fumado maconha. Doutora, isso tem algum pretexto mesmo para ele dizer que não se lembraria do que tinha feito? Não, Nenhum, né? não, nenhum. Por mais que ele tivesse fumado maconha em grandes quantidades, o THC ele é um depressor do sistema nervoso, sim.
Mas se ele tivesse tão chapado de maconha a ponto de entrar num estado praticamente comatoso, ele não teria como ter esganado a vítima. Uhum. Marcela estaria viva, não é? Então, ele sabia sim o que ele está fazendo. Ele estava fazendo, né? Mas, infelizmente, é um discurso que a gente vê muito dos acusados. Eles dizem que primeiro que não foram eles, depois que não se lembram, depois que estavam sob uso de entorpecentes, e mesmo num interrogatório ou numa entrevista psicológica mesmo, muitos eles forjam sintomas de insanidade. Eles Sim. forjam psicoses, eles tentam se passar por esquizofrênicos, por personalidades múltiplas, eles forjam esses sintomas. Uhum. Né? Mas que fique claro que nenhum psicólogo minimamente experiente cai numa dessa. Uhum. É nítido, né? Para alguém que consegue fazer uma avaliação psicológica, é nítido quando a pessoa está fingindo. Ah, sim, um argumento muito frágil, né? Muito Muito. frágil, muito Uhum. frágil. Eles conseguem simular alguns sintomas positivos, mas em 5 minutos a Uhum. gente percebe que é tudo mentira, e que ele se lembra sim, e que ele sabia o que ele estava fazendo, sim. Uhum. É porque até a morte, né, causada é por enforcamento ali, Sim. então é uma pressão muito grande. A Marcele poderia ser, vamos imaginar, uma mulher que fosse um pouco mais frágil do que ele em termos de força física, mas já era adulta, tinha 18 anos, né? Até quando a gente pensa em termos até da idade, talvez do porte físico dela também, é mais um dos motivos dos quais os cães não teriam como, né, sumir com os vestígios em pouco Não. tempo, né? Já era uma mulher adulta, então pelo peso, pela estatura, realmente eu acho que não teria como, né, doutora? Ainda mais em Não. poucas horas, digamos assim, né? Não, não. Esse tipo de conduta no pós-crime, Uhum, né, realmente não faz sentido para eliminar a existência de uma pessoa. uhum, Né, que na verdade o que a gente vê é isso. Como ela negou a investida amorosa dele, ele resolveu acabar com a existência dela. A motivação é essa. uhum. Né? Ele diz que não se lembra, mas ele foge para São Paulo. Pois é. Então, Uhum, percebe que não faz sentido? sim. E eu não duvido que ele tentaria voltar para a China, Uhum, voltar para o seu país de origem. Né? Então, é uma narrativa que não se sustenta, na uhum, verdade. Foi um crime cometido por ódio, por frustração, e que ele está tentando procurar aí algum subterfúgio. Ah, não me lembro porque fumei maconha. Maconha não faz isso. uhum, Pelo contrário, né? A maconha ela é um depressor. Se fosse uma droga que fosse estimulante do sistema nervoso, uhum, né, ainda que em baixas doses, a gente pode acreditar que possa ter alguma influência na agressividade, não no processo decisório, uhum, são coisas diferentes. uhum, Mas o THC, não, ele tem um efeito oposto. uhum. Agora eu queria ouvir da doutora Ana Carolina Badaró um pouco sobre essa fuga. É também comum, né, que logo após um cometimento de um crime como esse, o assassino, né, o homicida, ele vá para muito longe. Um dos pontos que a doutora Alessandra trouxe é que talvez ele fosse para a China, né, porque a gente imagina aqui no estado de São Paulo ter o aeroporto de Guarulhos, enfim, se tudo desse muito certo, ele fosse assim, de uma maneira tão célere, né? Quem sabe ele poderia não estar aqui, né? Ele veio para cá, foi encontrado, se eu não me engano, em Carapicuíba. Isso é comum também, doutora? Essa fuga, né, para um outro estado e depois, claro, ele foi encontrado, né? Quando a gente analisa casos, né, de feminicídio, de homicídio, de cometimento de crime no geral, a investigação ela vai nos trazer o que antecede o delito e o pós-crime, como a doutora falou. O pós-crime ele vai indicar muito sobre o autor, sobre o que aconteceu. Esse fato dele falar que ele não se lembra. É incomum, então, que no pós-crime ele tenha buscado tirar aquele cadáver que estava ali na casa dele, levar para um outro local. Essa tentativa de ocultar esse cadáver já me mostra uma consciência dali do delito, né? Porque ele já Uhum, percebeu ali, tinha, né, consciência do que estava fazendo, porque ele buscou, inclusive, cobrir o corpo, enfim. uhum, Né? Então, o pós-crime nos diz muito. E a fuga nos diz também, né? Porque quem não se entende culpado não foge.
Uhum. Eu tenho isso basicamente, claro que em termos jurídicos, dentro de uma análise processual, não é tão simples assim. Mas eu percebo que ele se entendia ali culpado. Muito extraoficial, eu vi em algumas reportagens e a mídia falando que ele, inclusive, estaria sendo ameaçado lá no Rio de Janeiro, no Uhum. local onde ele estava escondido, supostamente, porque a menina também era muito querida ali pela comunidade, era uma pessoa conhecida de Uhum. todos. O que é interessante também, João, é que houve uma movimentação da família para elucidar esse crime, né? Foi Sim. a família que foi atrás, e um dos fatos que eu acho que são, assim, até curiosos, que no velório dela, a família tem a notícia de que ele é encontrado, e aí há uma comemoração no velório, Uhum. por conta que ele foi encontrado. Mas assim, eu acredito que em São Paulo, talvez, ele tivesse uma rota de fuga um pouco mais fácil. Então ele procurou sair do estado, né, achar que saindo do estado fosse passar despercebido, e buscar, com certeza, como a doutora disse, uma rota de fuga, porque a fuga dele diz muito, né? Se ele está Uhum. fugindo, ele está querendo eh, sair, né, do alcance do Estado, ele está querendo sair da punição do Uhum. Estado em relação àquele crime que ele cometeu. Uhum. Então ele tem, sim, clara consciência de que ele cometeu um crime, porque inclusive ele está fugindo desse Uhum. delito. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.